Não é qualquer jejum que desperta o dom de visões. Não é o jejum feito por hábito, nem o que se faz por vaidade espiritual. Não é o jejum do relógio, que conta horas, nem o do corpo, que apenas evita o prato. O jejum que destrava o dom de visões é outro. É o que parte da alma, o que começa no espírito, o que nasce não do desejo de conquistar um dom, mas da sede por ver Deus como Ele é. Esse jejum é uma chave que gira por dentro, que destranca não o céu, mas o coração, porque o céu nunca esteve fechado. Quem estava trancado éramos nós. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras, versículos para fortalecer sua caminhada, orações para te guiar todos os dias, desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. E para que o dom de visões venha, é preciso antes estar disposto a ver de verdade, não apenas as glórias do Espírito, mas as dores da alma, as trevas ao redor, as estruturas do orgulho desabando, porque a visão que vem de Deus não se limita ao êxtase. Ela fere antes de curar, confronta antes de consolar, rasga antes de revelar. Por isso, poucos insistem nesse jejum até o fim, porque ele exige renúncia, e renúncia exige morte. Morte da pressa, morte do orgulho, morte da necessidade de estar no controle. O jejum que traz visão espiritual começa com um sim à vontade de Deus, mesmo quando ela te leva para onde a carne não quer ir. É nesse terreno seco, deserto, onde todas as distrações foram arrancadas, que a sensibilidade começa a ser restaurada. A alma começa a calar, o corpo se curva e o espírito finalmente respira. Então, aos poucos, o invisível começa a pulsar, começa a se ver com os olhos fechados, a ouvir com o coração, a perceber com a mente rendida. E é aí que começa o despertar. Mas esse processo não é automático. Deus não entrega o dom de ver aos que querem espetáculo. Ele entrega aos que desejam carregar fardo. Porque ver é carregar. Carregar a dor de enxergar o que outros não veem. Carregar o peso de saber e se calar. Carregar a responsabilidade de anunciar o que ainda está escondido aos olhos humanos. O jejum que destrava a visão é aquele que não busca visão, mas presença. Que não exige sinais, mas se contenta com o silêncio. Que não negocia com Deus, mas se oferece como altar. É por isso que esse dom é raro, porque o preço para recebê-lo não é dinheiro nem posição, é quebrantamento. Quem jejua da forma certa, começa a ver não apenas com os olhos do Espírito, mas com os olhos do próprio Deus. Começa a perceber as batalhas no ambiente, a identificar espíritos operando em disfarces, a compreender a origem das guerras internas, a discernir a manipulação oculta nas palavras doces. Começa a ver as rachaduras nas estruturas que pareciam sólidas. E, acima de tudo, começa a ver o próprio coração. E ver o coração é o maior dom de todos, porque o dom de visões começa dentro. Antes de ver o céu, é preciso ver o abismo da alma. Antes de enxergar o trono, é preciso encarar o altar despedaçado por dentro. E quando esse jejum chega nesse ponto, o mundo espiritual se abre, visões começam a vir. Noite após noite, a alma começa a ser visitada. Não por imagens soltas nem por sonhos vazios, mas por revelações que mudam a caminhada, por instruções que salvam, por direções que ninguém mais ouviria se não houvesse um jejum como portal. Quando o dom de visões chega, ele não vem com festa, vem com temor. Porque ninguém que viu o céu permaneceu o mesmo, e ninguém que viu o inferno dormiu em paz novamente. Ver no espírito é também ver o peso do que está em jogo. É ver a alma das pessoas além dos gestos. É enxergar as tramas do inimigo antes que ele as termine. É perceber o cheiro da serpente, onde todos só veem perfume. Mas o dom de visões, mesmo poderoso, não vem puro se o coração não estiver limpo. Porque assim como Deus concede, o inimigo imita. Ele não cria, mas copia.
Ele não gera, mas distorce. E se o jejum não for acompanhado de arrependimento, se a busca não for acompanhada de verdade, se a oração não for acompanhada de humildade, o dom se contamina. É por isso que alguns que começaram bem, terminaram seduzidos. Começaram vendo pelo Espírito e acabaram fascinados pelas imagens. Buscaram o dom, mas esqueceram o doador. Tornaram-se intérpretes de si mesmos. Tornaram-se dependentes das visões e não da palavra. O dom verdadeiro nunca contradiz o caráter de Deus. Ele não causa medo. Ele não gera confusão. Ele não exalta o homem. Ele exalta a verdade. Ele conduz ao arrependimento. Ele traz luz aos confins da alma. E quem o recebe precisa estar disposto a ver o que ninguém mais quer ver. A podridão disfarçada de santidade. A divisão nas palavras doces. O pecado escondido sob uma oração. A falsidade escondida atrás do microfone. Mas também ver o anjo passando onde todos dormem. Ver a glória pairando sobre um lar quebrado. Ver a promessa se cumprindo na vida de alguém que quase desistiu. Ver o rosto do Cordeiro, em meio à noite escura. Aqueles que recebem o dom de visões precisam viver no chão, no secreto, no quebrantamento. Não se trata de título, trata-se de responsabilidade. Não é um prêmio, é uma convocação. Quem vê intercede, quem vê vigia, quem vê carrega. E para que o dom não se apague, a chama do jejum precisa continuar acesa. Não como ritual, mas como estilo de vida. Porque o corpo que jejua é o corpo que cala os ruídos. A alma que jejua é a alma que abaixa o volume do ego. E o espírito que jejua é o que mais sensível se torna à voz do céu. Com o tempo, a pessoa que vive assim começa a perceber que já não vive como os outros. Não assiste como os outros, porque vê o que os outros não veem. Não fala como os outros, porque ouve o que os outros não ouvem. Não se relaciona como os outros, porque percebe os pactos por trás dos rostos. Isso pode gerar solidão, mas também gera autoridade. Porque quem anda com os olhos abertos, muitas vezes anda só, mas nunca anda vazio, nunca anda perdido. Porque foi Deus quem lhe abriu os olhos, e quem tem os olhos abertos já não tropeça como antes. Como está escrito, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2. E essa luz é o que o jejum acende dentro de nós. O dom de visões não serve para status, serve para libertação. Não é para exaltar o portador, é para revelar o rei. E por isso, ele só se manifesta em quem foi ao altar e não teve medo de ser queimado. É preciso perder algo no jejum para receber algo no espírito. É preciso passar pelo vazio da carne para alcançar a plenitude da visão. E esse processo nunca termina, porque o dom não é estático. Ele cresce, ele se aprofunda, ele se purifica, ele amadurece. Quanto mais jejum, mais visão. Quanto mais rendição, mais nitidez. Quanto mais silêncio, mais revelação. E então o céu começa a confiar mais e mais àqueles que decidiram ver e não se corromper. Aos que viram e permaneceram humildes. Aos que não se tornaram orgulhosos. Aos que não usaram a visão para manipular, mas para curar. Aos que não buscaram glória, mas comunhão. E é aí que se percebe. O jejum não destrava apenas a visão. Ele transforma o próprio interior. Ele forma o homem ou a mulher que pode carregar o dom sem desviar-se. O jejum limpa os olhos da alma. O dom abre as janelas do céu. E juntos, jejum e visão, tornam alguém uma ponte entre o invisível e o visível. Uma sentinela, um atalaia, um altar vivo. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa.